Olá, você aí sabe o que é o inconsciente? Sabe a influência que essa estrutura tem na nossa vida? Eu me chamo Júnior Nogueira, sou hipnólogo clínico, facilitador comportamental e constelador familiar. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o inconsciente e sobre a relação e influência que ele tem na nossa vida, na nossa existência. Vamos lá então? Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de ressaltar que os conhecimentos que eu trago, o método terapêutico com o qual eu trabalho, com o qual eu utilizo nos meus atendimentos, é um método terapêutico que visa o ser humano como um ser completo, integrativo, holístico. Por isso eu busco conhecimentos e entendimentos de diversas áreas da vida humana, a fim de trazer para você que me assiste um melhor entendimento sobre a vida e, com isso, ajudar você a entender melhor o seu funcionamento e a atingir de uma forma mais abrangente e mais intensa as metas que você busca atingir. Tá? Dito isso, então vamos ao que interessa. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o inconsciente. O que é o inconsciente? Como ele influencia na nossa vida? O primeiro a trazer o inconsciente ao público, ao entendimento público, foi Sigmund Freud, que revelou, após estudar alguns pacientes que apresentavam uma síndrome chamada de histeria, que não tinha relação com fatores biológicos, fatores fisiológicos, né? Não se conseguia observar nenhuma alteração nesses fatores, mas que essas pessoas apresentavam muitas vezes paralisias, hemiplegias, cegueira momentânea, dificuldades com a fala, e isso teria surgido repentinamente. Então Freud resolveu estudar mais a fundo essas relações humanas, como isso acontecia. E nos seus diversos estudos, com Breuer, com o próprio Charcot, Jean-Martin Charcot, ele então descobriu a existência desse inconsciente, que é uma área que não está disponível para a nossa consciência, mas que rege muitos dos nossos comportamentos. Foi aí então que o inconsciente começou a figurar melhor nos meios sociais, médicos, psicológicos, através de Sigmund Freud. Claro que esse inconsciente já era trabalhado, já era considerado e muito nas religiões, catolicismo, né, nas religiões antigas e principalmente em ordens iniciáticas, como por exemplo o hermetismo, mas somente nesses locais fechados é que esse inconsciente era tratado como algo valioso para a vida humana. Foi então que Freud resolveu trazer à luz da ciência o entendimento e os estudos em relação ao inconsciente e desde então começou-se a dar um maior foco para essa estrutura. O grande nome do inconsciente dos nossos tempos, né, existem vários estudiosos, mas é Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, ele é um psiquiatra, foi discípulo de Freud, mas depois se separou da psicanálise para fundar a própria teoria, a psicologia analítica, a fim de se debruçar e se aprofundar ainda mais nos entendimentos dessas estruturas mais internas dos seres humanos. Foi aí que ele trouxe então o conceito de inconsciente individual, mais profundamente ainda o inconsciente coletivo e a estrutura toda arquetípica que faz parte da nossa psique. Espera aí que eu vou tentar facilitar para você que está me assistindo. Tá? Então, o que é o inconsciente? O inconsciente, a nossa mente, a nossa psique é como um iceberg. Vamos usar a simbologia do iceberg para representar. 12%, 12,3% mais ou menos do nosso funcionamento psíquico, ele está a nível consciente, ou seja, é aquilo que nós conseguimos raciocinar, conseguimos trazer à luz da nossa consciência, conseguimos trazer a nossa memória muito facilmente, como essas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Já 88% do nosso conteúdo psíquico, ele fica armazenado no nosso inconsciente, ele fica recalcado. Então, o que acontece? Nós,
ao longo da nossa vida, principalmente quando somos crianças, nós somos quase que uma esponja de absorção de informações. Hoje a neurociência nos ajuda muito com isso, né? Trazendo revelações, vamos dizer assim, mais biológicas em relação a essa absorção de informações. Então, nós estamos em constante troca de informações e absorção de informações com o meio. A luz, né? A nossa visão, a nossa audição, o nosso tato, olfato, o nosso paladar, tudo isso é uma troca de informações, é um meio fornecendo informações e nós nos relacionando com essa informação. O nosso cérebro, então, passa a interpretar essa informação e atribuir significados a ela. Então, nós estamos em constante absorção de informações. Como essas informações são muitas ao longo da nossa vida, quando nós vamos crescendo, nós vamos criando um perfil de personalidade. Nós vamos inflando uma parte da nossa psique chamada ego, que é a parte que se relaciona com o meio externo. Então, que se relaciona com a nossa personalidade principalmente. Então, isso que nós trocamos, essas pessoas que nós vemos, são as manifestações do nosso ego. São egos ambulantes, vamos dizer assim. Mas por trás desse ego existem muitas informações que são recalcadas, como se jogássemos cimento na nossa psique, informações primordiais, informações que regem a vida do indivíduo. E Carl Gustav Jung, então, ele se aprofundou muito nesses estudos para entender o quanto esse inconsciente influenciava na nossa vida. E foi aí que ele descobriu também que além do inconsciente pessoal, existe um inconsciente ainda mais profundo e ainda maior, chamado de inconsciente coletivo, que é a sede dos arquétipos, é onde vivem os arquétipos. É um inconsciente, uma enorme estrutura inconsciente, energética, que é dividida por toda a população. Todas as pessoas que passaram e que existem no nosso mundo, elas dividem esse inconsciente. É como se fosse um enorme banco de dados, onde cada um que vai passando aqui vai deixando os seus registros. Muitos chamam esse banco de dados de registros acásticos, de árvore da vida. Um outro estudioso dessa área mais abrangente foi o biólogo Rupert Sheldrake, que estudou então a estrutura dos campos mórficos, que são esses bancos de dados formados então por grupos, né? Ele estudou grupos de animais, estudou grupos de pessoas, estudou essa correlação inconsciente que existe entre as pessoas e a partir desses estudiosos foi se entendendo melhor esse funcionamento do inconsciente e o quanto ele influencia a nossa vida. Por isso é que nós batemos tanto na tecla desse inconsciente. 12% apenas do que nós somos, do que nós expressamos é consciente. Todo o restante, 88%, faz parte do nosso inconsciente. É no nosso inconsciente que estão os nossos paradigmas, que estão as nossas crenças, que estão recalcados muitos traumas que nós sofremos, principalmente na infância, mas ao longo da nossa vida, que o nosso consciente, para não rememorar, para não ficar vindo à tona aquilo, ele tenta recalcar lá no inconsciente. Porém, muitas das vezes, quando nós estamos no dia a dia, nós estamos expressando esses recalcamentos, esses complexos, essas sombras que existem no nosso inconsciente sem perceber. Por quê? Porque acontecem de maneira inconsciente. E como nós fazemos isso? Através de projeções. Então nós projetamos em pessoas, em animais, em coisas, muitos dos nossos complexos. Né? Além do fato de vivermos arquétipos do nosso inconsciente, e isso eu falarei em outro vídeo só sobre os arquétipos, mas nós acabamos projetando ao longo da nossa vida conteúdos do nosso inconsciente e como são inconscientes, muitas vezes nós não percebemos. É por isso que uma terapia bem feita, é por isso que uma regressão muitas vezes hipnótica, é por isso que uma investigação do inconsciente ajuda a pessoa muitas vezes a mudar alguns paradigmas, travas que ela tem em relação à prosperidade, em relação a relacionamentos, por exemplo, em relação
a saúde, enfim, são coisas que ela aprendeu, que ela recalcou, que ela escondeu em decorrência da educação que recebeu, em decorrência da educação social, em decorrência de repressões muitas vezes, entende? Então, muitas das nossas experiências ou dos nossos potenciais podem estar armazenados no nosso inconsciente. Somente quando nós estamos em contato direto com esse inconsciente, quando nós jogamos luzes sobre ele, é que muitas dessas manifestações começam a acontecer, vir à tona, vir à luz da nossa consciência. Então, na terapia, é isso que nós buscamos, trazer para a consciência aquilo que está inconsciente, pois somente quando eu trago para a consciência, quando eu consigo ver, quando eu consigo olhar para aquilo, eu tenho a possibilidade de mudar. E eu acredito firmemente que todos nós que estamos aqui, estamos por uma causa, para sairmos melhores do que chegamos. E se eu quero me melhorar, eu preciso entrar em contato com as minhas sombras, com os meus complexos, eu preciso acessar essas estruturas, caso eu queira sair melhor, caso eu queira evoluir em relação à minha existência. E é por isso, então, que nós fazemos a opção terapêutica muitas vezes, enfim, quando nós acessamos essas estruturas é que nós temos a possibilidade de mudar, de nos melhorar, de dar novos sentidos, novos rumos para a nossa vida, tá bom? Então essa é a importância do inconsciente na nossa vida. Espero ter ajudado você a entender melhor a importância do inconsciente. Trarei outras informações, trarei sobre o inconsciente coletivo, sobre os arquétipos nos próximos vídeos, por isso continue me acompanhando e muito obrigado pela sua companhia até agora. Lembre-se sempre, assuma o controle, até o próximo. Tchau, tchau.